bora lá, meninada. Mais um exemplo aqui de gases. O que eu tenho? Diagrama de pressão por volume. Um gás ideal contido no recipiente dotado de êmbolo móvel descreve um ciclo térmico A, B, C, BA. Como mostra o gráfico? A gente observa que isso aqui é um ciclo anti-horário. Olha a setinha. Um ciclo anti-horário. Os processos AD e CB são isotérmicos. Ele não precisaria ter me dito, eu já saberia isso. Por quê? Porque isso aqui é uma hipérbole. E toda hipérbole, ó, aqui também é uma hipérbole. Toda hipérbole lenta é chamada de isoterma. Temperatura constante. Com base no gráfico e sabendo que a temperatura de A é 200, opa, olha só que informação legal. Se a temperatura do A é 200 Kelvin, qual que é a temperatura do D de dado? Também 200 Kelvin, gente. Porque nessa reta inteira eu tenho uma isoterma, sempre a mesma temperatura. Então fiquem espertos com isso. Determine, olha só o item A, os trechos do ciclo em que o processo é isocórico e onde é isobárico. Onde será isocórico? Isocórico é a mesma coisa de isométrico ou isovolumétrico, é mesmo volume. Então o mesmo volume acontece de D para C. O isobárico é a mesma pressão. A mesma pressão acontece nos pontos de B para A. Os pontos CB e os pontos AD são isotermos. Tá bom? Então é só isso. No ponto DC eu tenho transformação isocórica. No ponto BA eu tenho transformação isobárica. Facinho, né? Dá até alegria no peito de fazer um exercício desse. Vamos dificultar as coisas? Vamos para o B de bola. O volume de um gás no ponto D e a temperatura isoterma ligada ao ponto BC. Eu quero o volume do ponto D. Eu quero também a temperatura nessa isoterma. Para achar a temperatura na isoterma é a mesma temperatura do ponto C, concorda comigo? A temperatura do C não é igual à temperatura do B de bola. Eu quero saber quanto elas valem. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pensar nessa isoterma 1, primeiramente. Então, pensando aqui para responder o B de bola, pensando na isoterma número 1. Você concorda que do ponto A até o ponto B, D de dado, houve uma transformação gasosa? Sempre que eu tenho uma transformação gasosa, eu posso usar o PVT igual a Povotó. Porém, do A para o D, eu sei que a temperatura é a mesma. Então, ficou PV igual a Povó. Aqui eu posso tirar que a pressão no ponto A, vem lá comigo, ó. Qual que é a pressão no ponto A? 6 kPa. Volume no ponto A, meio. É igual a pressão no ponto D de dado. No ponto D de dado é 2. Volume no D de dado. Quero descobrir. Facinho. 6 vezes meio, 3. 3 é igual a 2 VD. Passo 2 dividindo. O volume no ponto D de dado é igual a 1,5 litros, porque aqui o gráfico está em litros. 1,5 litros. Pronto, descobrimos o volume no ponto D de dado. Mas eu também quero calcular a temperatura
na minha isoterma 2. Para calcular a temperatura na isoterma 2, eu posso, por exemplo, calcular a transformação que ocorre ali na minha isocórica. A isocórica é a transformação que ocorre de D até o ponto C. Então, se houve uma transformação de D para C, eu posso usar o quê? PD, VD, TD igual PC, VC, TC. Se a que é essa curvinha aqui, gente. Se essa transformação é isocórica, o volume é o mesmo, então vai embora. De tal forma que ficamos em PD, TD igual a PC sobre TC. Porém, se eu for usar essa estratégia, eu não tenho a pressão no ponto C. Tá vendo que eu não tenho a pressão no ponto C? Ah, mas não é 4, professor? Não tenho a certeza. Eu não tenho a certeza disso. Então, nesse caso, não é legal utilizarmos a transformação DC. O que eu faço? Eu vou ter que pegar outra transformação. Porque eu não tenho a pressão PC. Vai ficar duas incógnitas essa equação. Uma outra dica é pegar um outro ponto. Por exemplo, se eu fosse pegar a transformação de B para A, se eu fosse analisar a minha isobárica. Se eu fosse analisar a minha isobárica, que é essa verdinha aqui, aconteceu uma transformação do ponto B até o ponto A. E eu tenho várias informações do ponto B até o ponto A. Eu tenho a pressão e o volume de todos. E descobrindo a temperatura do ponto B é a mesma temperatura que eu vou ter no ponto C. Afinal, eles estão todos na mesma isoterma. Então ficou fácil. Vai ficar PB, VB sobre TB igual PA, VA sobre TA. O volume, a pressão é a mesma, que eu estou numa isobárica. A pressão do ponto A é a mesma pressão do ponto B. Vai embora a pressão. Ficou VB por TB, que eu quero descobrir o TB, é igual a VA por TA. Substitui os valores. Vamos lá. O volume do B. Segundo o gráfico, o volume do B é 1. Temperatura do B, quero descobrir, que é a mesma temperatura do C, que é a mesma temperatura da isoterma inteira 2. Volume do A. O volume do A, analisando o gráfico, vale meio. Temperatura do A, segundo o texto, 200. Multiplicando em cruz, nós temos que meio TB é igual a 200, passo meio dividindo. Nós encontramos TB, que é a mesma coisa de encontrar TC. Isso tudo vale 400 Kelvin. Moral da história, essa isoterma 2 tem uma temperatura de 400 Kelvin. Espero que tenham entendido e até a próxima.